Caça-níquel. Eis uma expressão com múltiplos usos em nosso vocabulário. No trânsito do Rio de Janeiro, destina-se a caracterizar as inúmeras blitzes que servem única e exclusivamente à prática de extorsão aos motoristas que possuam qualquer tipo de irregularidade em seus veículos. Agora me digam, quem nunca? Quem nunca esbarrou com uma dessas blitzes por aí? Ora, é lógico que regras são necessárias a um trânsito seguro. Porém, o que vimos nas últimas décadas foi a expansão desenfreada de uma burocracia legal injustificável. A legislação de trânsito brasileira tornou-se uma armadilha para o motorista. E aquilo que era para ser educativo transformou-se em uma verdadeira máquina de extorsão e corrupção. O combate a isso que chamamos de indústria da multa é uma importante bandeira do mandato do deputado Luiz Paulo. E será esse o tema da nossa conversa de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem? Bom dia, Pablo. Evidentemente que os dias têm sido muito duros, mas é necessário que a gente avance com as nossas políticas públicas para beneficiar o nosso consumidor. Bom, deputado, dirigir no Rio de Janeiro virou um grande tormento. São pardais escondidos, sinais de trânsito sem temporizador, vias que mudam a velocidade permitida repentinamente, enfim, tudo parece pensado e organizado para que o motorista em algum momento receba na sua casa aquela notificaçãozinha com uma multa a pagar. Não é por acaso que os governos até já contam com essa arrecadação nos seus orçamentos anuais. O senhor vem lutando já há alguns anos contra isso que chamamos de indústria das multas, dos reboques e dos depósitos. Aprovou algumas leis muito importantes nesse sentido. Uma delas, por exemplo, a Lei 8269 de 18, acabou com a vistoria anual obrigatória para licenciamento do veículo. Qual a importância dessa iniciativa? Ô, Pablo, esta foi uma luta de mais ou menos 10 anos, uma década. Porque o que observamos era que o Estado do Rio de Janeiro era a única unidade da federação que praticava a vistoria anual obrigatória. Isto trazia uma burocracia absurda, só servia para atrapalhar a vida do cidadão e, além do mais, alimentava a corrupção dentro do Detran, exatamente nos postos de vistoria. E com essa lei que você citou, nós felizmente conseguimos acabar com esta obrigatoriedade da vistoria anual veicular. Muito bem, deputado. Uma outra lei sua, a 8426 de 19, passou a impedir aquilo que conhecemos como blitz caça-níquel. Hoje, de acordo com a lei, uma blitz para verificar a situação veicular, ela só pode ser realizada se tiver a presença de agentes do Detran. É isso mesmo? É verdade, você tem razão, Pablo. Esta é uma questão absolutamente simples e de competência específica de cada um. A competência da Polícia Militar, né, e a competência do Detran. A Polícia Militar, ela zela pela segurança pública. Por via de consequência, ela tem toda a autoridade de fazer uma blitz, parar um veículo e verificar se aquele carro é roubado, verificar se o condutor do veículo não está sendo procurado pela polícia por algum crime praticado, se o veículo não está transportando foragidos da justiça, se não está transportando carga roubada, contrabando, armas, drogas, entre outros crimes. Essa é a competência específica da Polícia Militar. Mas não é papel da Polícia Militar verificar se o documento do veículo está atrasado, se o pneu é um pneu de meia-vida,
ou se mesmo há uma pequena trinca no para-brisa do veículo. Isto é competência específica do agente do Detran. Portanto, a lei, o que ela fez foi separar as funções de cada um. Cabe, no entretanto, abrir um parêntese para deixar claro que atos de corrupção da Polícia Militar nessas blitz existiam, mas que o conjunto da Polícia Militar é de gente que exerce a sua função com competência, mas essa competência tem que ser de defesa da sociedade, enfrentando o crime organizado, mesmo com péssimas condições de trabalho. Então, o que nós fizemos, através da Lei 8426, de 19, é dizer, Detran, se o veículo está em bom estado de conservação, é contigo. Polícia Militar, segurança pública, é contigo. Carro transportando bandido, arma, droga, não pode. Faça a prisão desses mesmos malfeitores que estiverem dentro do veículo. Deputado, e tem uma outra lei, a 8427, de 19, que impede a remoção imediata do veículo durante as blitz. Ela dá um prazo, né, para que o condutor que tem alguma irregularidade possa saná-la. É verdade, porque ela complementa a anterior. Imagine você estar com um veículo. Parou o veículo na blitz. Você está com o pneu careca. Aí está lá o agente do Detran, não a Polícia Militar não é para isso. Seus pneus estão carecas. O senhor, então, tem 7 dias para se apresentar, né, no Detran com esses pneus em estado de rodagem correta. E, com isso, você desmobiliza a indústria do reboque, porque toda blitz já tinha um reboque do lado para botar o veículo no reboque, por qualquer coisa que tivesse no veículo. Aí o cidadão ia pagar o reboque e, mais grave ainda, ia pagar a taxa de permanência no depósito. Se essa blitz fosse na sexta-feira, ia pagar o depósito de sexta, sábado e domingo, porque só ia poder tirar o veículo na segunda-feira. Isso é uma extorsão ao cidadão. E a lei exatamente visou acabar com isso. Você tem 7 dias para sanar o problema. E é nesse sentido que a lei foi muito bem aceita pela população, mas, entretanto, muitas vezes ainda tem guarnição da Polícia Militar que insiste de fazer blitz de vistoria de veículo, quando a função dela é ser a fiscal, ela implementar a segurança pública, não deixar o veículo transitar com malfeitores, com armas, drogas, etc, etc. Deputado, parece que agora foi aprovada também uma lei no Congresso Nacional que vai exatamente nesse sentido, né? De dar um prazo também para que o cidadão tenha esse tempo para sanar qualquer irregularidade que tenha sido encontrada no veículo. É a Lei 14.071, de 2020. Ela vai entrar em vigor em abril desse ano. Nós estamos no final de fevereiro, quer dizer, aproximadamente daqui a 40 dias essa lei está em vigor. E essa lei, que modificou o artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro, né, ela é quase cópia fiel da nossa lei, com uma questão ainda mais ampla, porque na nossa lei nós demos o prazo de 7 dias para corrigir qualquer anormalidade que tivesse no veículo. A lei federal, que vai viger a partir de abril, dá 30 dias de prazo. Então, houve exatamente 2 caminhos que se seguiram no mesmo sentido. Entendeu o Congresso Nacional que a nossa proposta aqui na Assembleia Legislativa era positiva e estendeu essa proposta para o Brasil inteiro. Agora, deputado, são constantes as reclamações de que, mesmo com as leis,
algumas blitzes continuam sendo feitas somente com a presença de policiais militares e que veículos continuam sendo revocados sem que seja concedido esse prazo legal. O que o cidadão que for parado numa blitz irregular pode fazer? Isto tem acontecido. São muitas queixas que chegam. E eu costumo dizer que você não acaba com uma máfia poderosa e numerosa da noite para o dia. Essa máfia, né, é que se valia da indústria das multas e dos reboques. Então, nós temos que persistir nessa luta de esclarecer a população de quais são os seus direitos. Então, o que o cidadão deve fazer quando ele tiver uma abordagem irregular da Polícia Militar? Denunciar a corregedoria da PM. Pega a lei e denuncia. Olha, o agente da segurança está procedendo contrário à lei. E a Polícia Militar tem que cumprir a lei. Registrar a ocorrência numa delegacia de polícia. Fazer a denúncia ao Ministério Público Estadual. E, em último caso, se houver dano material ao cidadão, recorrer à justiça e pedir reparação do dano que foi causado ao mesmo. E, além do mais, denunciar também a imprensa para que haja campanhas sistemáticas de mostrando, né, o dever de cada um. A Polícia Militar cabe à segurança pública. O estado de conservação do veículo cabe única e exclusivamente aos agentes do DETRAN. Certo, deputado. Tem uma outra questão agora, saindo um pouco das ruas especificamente, indo para a questão administrativa. A população tem reclamado muito do atendimento no DETRAN, né? Com a pandemia, isso tem piorado muito. O serviço que já é caro, né, tem ficado muito ineficiente. As pessoas não têm conseguido agendar os serviços que vão desde a habilitação até a transferência de propriedade do veículo. O que pode ser feito para tentar melhorar esse serviço e mitigar os problemas que as pessoas vêm tendo? Olha, os serviços prestados pelo DETRAN pioraram muito durante a pandemia, porque eles já não eram de muito boa qualidade no sistema presencial. E na pandemia, aí mesmo que desestruturou totalmente. Fora sucessivas mudanças de presidentes do DETRAN. Olha, o que eu acho que é fundamental? O DETRAN tem um corpo funcional e tem um corpo terceirizado. Então, ele tem que dimensionar presencialmente ou por meio remoto qual é a sua capacidade de atender o cidadão. Se a sua capacidade é muito inferior à demanda, né, evidentemente que ele não pode exigir prazo dessas pessoas. E, além do mais, ele teria que priorizar que serviços ele vai atender. E, evidentemente, a prioridade tinha que ser a renovação ou a confecção da primeira habilitação e a transferência de propriedade. Então, se ele dimensionar corretamente, ele pode dar um atendimento. E se essa demanda é maior que a sua capacidade durante a pandemia, não vamos exigir daquele que precisa do DETRAN prazos para cumprir aquilo que o DETRAN não pode fazer. É fácil de mediar esse conflito. Deputado, com a adoção do licenciamento digital, tornou-se injustificável a continuidade da cobrança da GRT no valor de aproximadamente R$ 220. O senhor é autor de um projeto de lei que visa reparar essa questão. Nos conte um pouco sobre ele. Essa guia de pagamento de R$ 220, né, diz a respeito a emissão do documento, né, o famoso verdinho, o CRLV, né, em papel impresso. Hoje em dia, você pode tirar esse documento por meio de digital. Evidentemente, há uma redução de custo brutal.
mas o preço da guia continua a mesma, R$ 220. Então, nós ingressamos com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, de número 3008, do ano de 2020, no sentido de que, pelo menos, se consiga uma redução desse GRT em 70%, para proteger o bolso do usuário, já que ele pode tirar esse documento de forma digital. Vamos tentar, e estamos já tentando esse ano agora, ver se conseguimos botar o projeto em pauta, visto que no ano 2020 as pautas preferenciais foram todas sobre a questão mais urgente, que é a pandemia. Mas nesse ano já o Parlamento Fluminense já está fazendo pautas que têm projetos de pandemia e projetos com outras diversidades. Então, vamos continuar nessa luta para ver se nesse primeiro trimestre a gente pauta o nosso PL 3020 para reduzir esse GRT em 70%. Evidentemente, vamos lutar para que os deputados queiram aprovar e depois uma outra questão, para que o Executivo sancione, né? Então, são muitas etapas de lutas que nós temos que vencer. Deputado, acho que foi um excelente programa. Tenho certeza que muito motorista vai salvar esse episódio num local de fácil acesso, no seu telefone, para poder consultar quando julgar necessário. Acho que vale até fazer um resumo aqui das principais informações. 1. Blitz para verificar condições do veículo somente com a presença de agente do Detran. Se não tiver agente do Detran, a blitz é irregular. 2. Constatada alguma irregularidade, o motorista deve ser notificado e tem um prazo pela lei estadual de 7 dias. A partir de abril, com a lei federal, esse prazo passa a ser de 30 dias para sanar a irregularidade encontrada. E 3. Cidadão que sofrer qualquer abordagem irregular pode e deve tomar algumas atitudes, como denunciar a corregedoria da PM, registrar a ocorrência em delegacia, fazer denúncia ao Ministério Público e recorrer à Justiça caso sofra algum dano particular. Então, é muito importante, acho que os motoristas que estão nos ouvindo vão anotar isso, vão deixar esse episódio gravado. Deputado, antes de finalizar o programa, que já está chegando ao final, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora da semana. A bola fora dessa semana diz respeito ao período do Carnaval, que com a expansão da pandemia, nosso país já registrando 10 milhões de contaminados, 240 mil óbitos, as pessoas continuam a se aglomerar, continuam a transmitirem um para o outro o vírus da Covid. E pior ainda, quando retornam às suas casas, levam esse vírus para aqueles que não se aglomeraram, que tiveram consciência de se protegerem. Então, as pessoas continuam se aglomerando e não usando máscara. Então, essa é a bola fora dessa semana. E associa-se a isso os casos tenebrosos que estamos presenciando de pessoas idosas, maiores de 80 anos, que saem de casa com grande dificuldade, enfrentam filas, vão para os postos de vacinação e lá alguns aplicadores de vacinas dão vacina de vento. Isto é algo inaceitável, criminoso, de um desrespeito profundo. Então, vai aí a nossa bola fora dupla. A bola dentro de hoje vai para um filme que eu vi no Now, que me impressionou muito, chamado Caso Collini. Caso Collini. É a história de um italiano chamado Fabrizio Collini, que pratica um assassinato. Mata um cidadão
que era muito conhecido e um grande empresário da Alemanha. E vai defendê-lo um jovem advogado recém-formado, de nome Casper Lenin, e desenrola-se um filme interessantíssimo na Alemanha pós-nazismo, na década de 50. Com artistas muito bons. Faz o papel do Fabrício Collini e Franco Nero, e do Casper Lenin, Elias Menderé. É um filme que eu recomendo. Me impressionou muito, tem muito a ver com os tempos que a gente está vivendo. É um filme novo, né? Mas vale a pena assistir. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.